Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum do ano B da liturgia da nossa Santa Igreja. O evangelho de hoje, ele como que lança um olhar retrospectivo em cima das leituras que nós meditamos no domingo anterior. De fato, domingo passado nós meditávamos a respeito daquele trecho evangélico, que trata da multiplicação dos pães, realizada por Nosso Senhor Jesus Cristo na outra margem do lago de Tiberíades, conforme os versículos que nós então refletimos naquele domingo. O texto bíblico nos diz que, ao cair da tarde desse dia, Jesus e os discípulos voltaram para Cafarnaum. Ou seja, como observamos aqui, ele continua o mesmo tema e também nos situa no dia seguinte ao da multiplicação dos pães e dos peixes. Pois bem, a multidão que tinha sido alimentada por Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós meditamos no Evangelho de hoje, ainda estava do outro lado do lago e, ao notar que Nosso Senhor ele tinha regressado a Cafarnaum, vai então ao seu encontro. Jesus, quando se depara com aquela multidão, ao desembarcar, ele então aproveita dessa ocasião para então proferir um discurso onde ele explica o sentido daquela multiplicação dos pães e dos peixes que ele realizara naquela ocasião. E aí explica que as pessoas, nós e aqueles também que estavam lhe procurando, devem se esforçar por conseguir não apenas o alimento material, mas, sobretudo, o alimento que sacia a fome, A fome não do corpo, mas da alma. E aí, consequentemente, aqui, é muito importante que nós tenhamos em vista que Nosso Senhor quer realçar exatamente esse detalhe dessa procura, que no fato de que as pessoas, quando o procuram para receber novamente daquele alimento material, elas esquecem daquele alimento que é essencial, aquele alimento que lhes pode garantir a vida eterna. E esse alimento que dá a vida eterna, outra coisa não é senão o próprio Jesus, que o traz ele mesmo como alimento. Nessa passagem é interessante porque Nosso Senhor diz assim: o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Ora, nós sabemos muito bem que a Eucaristia, ela é dom do Pai, um dom que prolonga o mistério da encarnação. Deus, vai dizer São João ainda lá no começo do seu Evangelho, amou tanto o mundo que deu a nós na encarnação, e continua também a dar na Eucaristia o seu Filho unigênito. Portanto, a Eucaristia é um dom que nos vem do Pai pelo Filho. E nesse caso aqui, como nós estamos meditando nesse trecho, convém que nós tenhamos em vista exatamente isso, que o mais importante é que a Eucaristia ela nos conduz ao Pai. Quem se alimenta, portanto, desse pão, que é o próprio Jesus, quem nele crê, a consequência imediata disso é exatamente a garantia da vida eterna, porque aquele que toma Jesus por alimento se predispõe a fazer a vontade de Deus. Ora, a vida que vem a nós pela Eucaristia é a vida que tem como fonte e princípio o Pai, e que através de Jesus Cristo se derramou sobre o mundo, pois o próprio Jesus nos diz: assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Isso ele vai dizer mais adiante no Evangelho. Nos domingos seguintes nós vamos meditar ainda. Pois bem, na missa
no momento da apresentação das oferendas, né? E aí, enquanto está se cantando o canto da apresentação das ofertas, o padre, então, apresentando o pão e o vinho que serão consagrados no corpo e no sangue do Senhor, ele diz, então, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. São muito profundas essas palavras que nos fazem essa relação entre o dom que Deus nos dá na Eucaristia e o próprio dom, né, da criação que ali é apresentado e que se vai transformar para nós no pão da vida. Pois bem, é importante, sempre importante, nós aprofundarmos esta dimensão da Eucaristia, porque na Eucaristia existe essa relação profunda entre nós que recebemos Nosso Senhor no pão eucarístico e Ele próprio, né? Diferentemente daquele alimento que nós tomamos e que dentro do nosso organismo sofre uma transformação e comunica os seus nutrientes para nós e se converte, né, em nós dentro daquela dimensão de compor, né, o nosso organismo. Na Eucaristia acontece exatamente o contrário, né? Não é Jesus que se transforma em nós, mas nós que nos transformamos em Jesus naqueles instantes que nós estamos comungando no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E aí tem um pensamento belíssimo de Santo Agostinho, que nos ajuda a compreender exatamente essa dinâmica da comunhão eucarística, quando faz aqui referência a uma espécie de visão que teve, na qual Jesus lhe disse: eu sou o alimento dos fortes, cresce e receber-me-ás. Tu não me transformarás em ti como o alimento do corpo, mas és tu que serás transformado em mim. Santo Agostinho fala isso de forma belíssima em suas confissões. Portanto, meus prezados irmãos e irmãs, e aqui nós já vamos então pensando de forma resumida em tudo que nós estamos colocando aqui, precisamos pensar então que o ápice deste Evangelho de hoje está exatamente nessas palavras que Nosso Senhor diz para os seus discípulos: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, portanto, é um pão sobre o qual o Pai mesmo imprimiu o seu sinal. Nesse pão, que é o próprio Filho de Deus que se dá a nós, né, faz com que haja da nossa parte essa comunhão com Ele e dele conosco. E nada melhor do que refletir este tema dentro do início do mês vocacional, né, porque aqui no Brasil, de modo especial, nós temos ao longo deste mês de agosto, a cada domingo, um tema vocacional que é refletido. E neste domingo em especial, né, a Igreja trata exatamente das vocações ao ministério ordenado, né, os diáconos, os padres, né, presbíteros e também os bispos. Portanto, todos nós que fazemos parte do ministério ordenado, mais em especial o sacerdote, né, são aqueles que procuramos nos santificar por meio desse sacramento. Então, a cada celebração, né, na qual nós participamos, nós penetramos nesse mistério de encontro com o Senhor, que quer fazer comunhão conosco, e por isso mesmo que devemos constantemente buscar, sobretudo, o auxílio de Nossa Senhora, para que ela possa, então, com esses auxílios e graças que ela alcança do céu para nós, possamos, então, assim, deste modo, estar nessa perfeita comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa comunhão recebida a cada missa
possa ser, portanto, esse momento singular, onde nós nos encontramos com nosso Senhor e aí realizar aquela experiência de São Paulo, que, como ele disse lá na carta aos Gálatas, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.